Sejam bem-vindos ao Evercast. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o co-host Jardson West, também do Ever Comercial. Você que acompanhou, né, o especial de Natal já conheceu o Jardson. Muita e hoje, resenha. Jardson, hoje a gente trouxe uma pessoa que alcançou o tão desejado caminho da placa de 5 milhões. Jeiton tá aqui com a gente. Então é ele. Esse é o cara de Fala, milhões. pessoal, hiper prazer estar aqui. Pode ter certeza que hoje a gente vai trazer muita informação legal do digital aí pro pessoal. Só ouro. E é isso que a gente buscou, porque a gente quer começar essa temporada 2023 indo nos detalhes, no caminho para Eldorado. Você chegou a ver esse filme, já? Com certeza. O Caminho para Eldorado. E aqui a gente vai encontrar com o Jeiton um pouquinho do que foi a trajetória dele. Para quem não sabe, o Jeiton é de Rondonópolis, né? E assim, Rondonópolis, a característica assim, principal é o agro, né? A força ali é o agro, e você começou nisso, né? Você começou bem novo nisso e guiando ali os seus primeiros passos antes de chegar no digital, né? Eu comecei com 16 anos de idade, comecei numa empresa que chamava Cargill, né? Talvez vocês conheçam por aquele tomate elefante, óleo liso e tal. Pelas marcas aí. Agora sim. Na criança interior agora. E eu trabalhava na área do algodão, né? Então eu comecei como o menor aprendiz, ou seja, o menor cargo que existe, e fui crescendo dentro da empresa, né? Então, a minha cabeça sempre foi de construir uma carreira corporativa, de crescendo nas carreiras, crescendo na carreira. Até que chegou um ponto em 2019 que a chave virou e eu pensei, cara, aqui no digital tem algo legal aqui, dá pra sair algo bom daqui. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto. Mas peraí, a gente teve o seu caminho no digital em 2019 iniciando. O maior desafio ali é que a gente encontrou em 2020 um novo cenário, mas você teve que tomar a sua decisão de sair do não digital, a gente fala do offline, pro online antes disso tudo acontecer. E depois rolou aquela quase arrependimento. Como é que foi esse processo? Cara, a história é engraçada, porque foi bem assim. Em 2019, eu estava conciliando, né? Ali eu era gestor de uma empresa, de uma multinacional, e a gente trabalhava eu trabalhava na parte financeira, de controladoria, de números e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre digital, fiquei fascinado, comecei a produzir conteúdo, né? E aí, eu comecei a lançar meu produto. E aí, o que aconteceu? Os primeiros resultados ali, resultados pequenos, mas você já via uma oportunidade naquilo. E aí, eu pensei, cara, aqui tá meu futuro. E eu quero trabalhar com isso. E aí, o que eu tive mais segurança para pedir conta do meu serviço? Foi porque na época eu vi que também eu poderia dar cursos presenciais. Então, num curso presencial de 2 sábados, eu tirava ali de lucro uns R$8.000. E eu pensava, cara, só com presencial aqui, eu consigo sustentar a minha casa. Ou seja, o que vier do digital é lucro. E eu vou ter mais tempo para ficar o resto do mês inteiro focado no meu negócio digital. E aí fui pedir conta em outubro de 2019. Foi isso, outubro de 2019 pedi conta. Só que nisso, né, dentro da empresa, aí até eu sair da empresa, contratar uma outra pessoa e tal, ficou aquele tempo. E você ali. já tinha um processo firmado lá de construção de carreira, que você já tinha feito trabalhos internacionais, não era algo que você estava iniciando ali, não. Não, eu era novo ainda, 25 anos de idade, claro. Mas assim, cara, eu já era gestor da empresa, já tinha pessoas, funcionários com 40 e poucos anos que respondiam pra mim, então assim, tava uma carreira desenhada, já tinha sido convidado pela empresa já tinha trabalhado em projetos no exterior, melhorando planilhas, relatórios e tudo mais, então assim, tava uma carreira toda desenhada, tanto que quando eu saí, todo mundo tipo, cara, você é louco, cara, você tá aqui, ó, estabilizado. Tá crescendo, não para de crescer e tudo mais, tem uma carreira toda desenhada. Na época lá, cara, eu tinha destaque, assim, eu era conhecido pela uma liderança, né, até a liderança global da empresa. Inclusive, quando eu saí da empresa, né, eu fiz até um post no LinkedIn lá que eu tinha saído, o presidente global da empresa comentou. Então, pra você ter ideia, cara, não é uma empresa, não tô falando do diretor regional. Cara, era o cara que ficava em Dubai. O cara que era presidente global de uma multinacional, ficava em Dubai, foi lá e falou bem assim, cara, parabéns, Jeiton, não sei o que, cara, desejo muito sucesso pra você é muito bom, não sei o que. Ou seja, eu tava ali sendo visto na empresa, então eu tenho certeza que se eu continuasse lá, eu continuaria crescendo. Sim. Então eu tinha uma certa segurança. Mas aí você botou na ponta do lápis, assim,
o que você teria foi o início da sua projeção de 5 anos, assim, de tipo, eu vou ter eu não sei se eu vou ter o resultado que eu imagino financeiramente, mesmo nessa construção de estabilidade, e aí o digital te daria essa oportunidade? Foi meio que essa virada? Um pouco foi, porque assim, o que eu olhei? O que eu mais gostava, na real, era de ajudar as pessoas dentro do serviço. Não era nem o que eu fazia, mas assim, sabe quando alguém chamava, pedia uma ajuda? Então, eu vi que eu gostava de liderar as pessoas, influenciar as pessoas e ajudar. Então, beleza, descobri uma paixão que era ajudar. Beleza. Aí, o que aconteceu? Quando a gente olha para a parte financeira também. Dentro de uma empresa, né, principalmente uma empresa grande, ela tem políticas. Sim. Então, cara, você faz um excelente trabalho, o que acontece? No outro ano, você vai lá, vai receber um aumento de 15%, de 20%, sei lá, enfim. Uma bonificação. Isso se você for bom. Se você não for muito bom, é difícil isso acontecer. Porque tem toda uma burocracia de passar por vários níveis de aprovação. E que eu olhei? Cara, mesmo que eu continuar crescendo, e eu vou continuar crescendo, será que, sei lá, eu vou crescendo nessa escala, daqui 5 anos eu vou estar e vou ter o patamar de vida que eu quero? E aí eu vi, acho que não. Né? Vou ter construído algo meu, algo que eu quero? Acho que não. Então, assim, foi quando eu decidi empreender, né? Então, e aí o que eu encontrei no digital? Uma maneira de empreender onde eu poderia ajudar as pessoas. Então, cara, hoje eu sou pago e pago muito bem para fazer algo que eu gosto e ajudando muita gente. Então, assim, é muito legal toda vez quando a gente recebe feedback de gente falando assim, cara, eu fui promovido, não sei o que, cara, isso daqui me ajudou, eu recebi um elogio do chefe, comecei a ser notado. Então, assim, pra gente é algo prazeroso. E fazer algo que a gente gosta e ganhando bem, cara, é muito bom, né? E o resultado vinha, acho que assim, o resultado era mais prático na sua frente e você via que era você ali. Não era tanto uma grande operação. Claro que na empresa que você trabalhava, você poderia transformar a vida das pessoas indiretamente, né? De uma forma distante. E nessa você tinha o contato direto. Mas aí eu me pergunto, quando que esse contato direto e esse alinhamento de propósito, que eu acho que o que você encontrou nesse caminho foi a definição completa do seu propósito e do que você ia fazer de projeção de futuro, né? Você encontrou ali, o Jeiton precisa ser assim, eu quero que o Jeiton seja assim. Aí você entendeu que, eu gosto de fazer dessa forma, eu gosto de transformar a vida das pessoas. Virou meio que um vírus, né? Tomou você, fez você sair daquela instabilidade. Só que aí vem algo que é mais absurdo, que eu não sei se isso vai atrapalhar até no engajamento, mas a famosa pandemia, e isso trouxe um mal pra você de, caramba, agora vai dar problema, que você tava ganhando no presencial. Porque assim, o que eu pensava? Cara, eu vou pedir conta porque o presencial me sustenta. Então eu pedi conta em outubro e eu fui sair, no fim das contas, é aquela coisa, até esperar a outra pessoa entrar, treinar e tudo mais, fui sair em março. Aí eu saí 15 de março e na época eu tinha até um presencial lá na minha cidade. Quando deu 17 de março de 2020, a pandemia na minha cidade teve o primeiro caso. Nisso aí já, aquela coisa, todo mundo tava com medo e tudo mais, aí do presencial um monte de gente já não foi, que era pra ir, que era um presencial que eu já tinha já no outro final de semana. E aí eu vi, cara, e aí foi cancelado, qualquer tipo de evento, né, presencial e tudo mais. E aí eu falei bem assim, cara, agora a única saída da certa tal. Plano A pra sempre. Plano A. E quando você não tem... O plano B é fazer o A dar certo. E é muito louco, quando você não tem uma outra opção, você só tem aquela opção de fazer dar certo, você coloca uma energia absurda naquilo lá. E aí tanto que foi que eu tinha feito lançamentos pequenos até então. Né? Então eram lançamentos pequenos. Primeiro lançamento investi 4, voltou 12. Lançamentos pequenos. E aí o que aconteceu? No nosso quarto lançamento, a gente foi e investiu 10 mil e voltou 120. Mas qual que foi a parada? Uma energia grande colocada ali pra fazer acontecer. Naquele momento eu já tava focado 100% no negócio. Então, já foi diferente. Porque o que eu via? Cara, eu tô com resultados pequenos, mas assim, eu tendo conciliando com o meu serviço, já consigo ter um resultado mesmo que pequeno. E se eu ficasse focado o dia inteiro nisso? O que aconteceria? E foi o que aconteceu. O máximo da sua energia focada num objetivo que você já tinha construído na sua cabeça com muita certeza. Porque antes não tinha, né? Eu acho que você foi obrigado a definir qual era o seu propósito e definir qual era a sua meta. É que assim, eu já tinha certeza absoluta que eu ia ter resultado. Isso era fato. Só que eu não tinha uma pressão por esse resultado ser rápido. Você cobrava, né? Porque assim, cara, o presencial me sustenta e vou fazendo aqui, né? Mas eu já sabia, eu já tinha na minha cabeça. Porque assim, eu penso muito assim, se tem alguém
tendo resultado com isso daqui, eu também posso. E é muito louco no digital, porque a gente vê cada história absurda, né? O cara lá, tipo, um negócio nada a ver, que você pensa, não tem como o cara ganhar dinheiro com isso daqui, não. Não faz sentido. Aí você pensa, não é possível, eu também posso. E aí é aquilo. E muito bacana essa parte desse assunto, porque isso nos traz a curiosidade. Como foi a metodologia? O que você pensou na hora de criar o produto que hoje você muda a vida das pessoas? Eu te pergunto isso porque eu vi lá recentemente uma postagem sua, muito bacana, de uma criança, cara, super motivada, animada e super feliz porque você mudou a vida dela. Então eu queria saber, quando você escolheu o produto, qual foi a sensação? Quais foram os critérios? Conta pra nós. Então, hoje você tem duas opções no digital. Ou você vai lá eu não sou especialista em nenhum assunto, e aí eu vou lá e procuro uma pessoa que é muito boa naquilo lá, e aí eu vou lançar essa pessoa. E é até recomendável para quem não é especialista em algum assunto. Porque assim, cara, não adianta você querer lançar alguma coisa que você não é bom naquilo, que você não pode ajudar as pessoas naquilo lá, ou que você não teve resultado naquilo lá. É até um erro que a gente às vezes vê no digital, porque eu vou dar um exemplo, é muito comum às vezes no marketing digital o quê? O cara, ele nunca faturou R$1, aí ele quer lançar um curso de ensinar marketing digital. Cara, peraí, você nem trabalhou com isso ainda, né? Então, assim... Seus resultados não te provam. Então, assim, o que você tem que fazer? Vai estudar e vai lançar uma pessoa em um nicho que você gosta, que tem resultado naquilo. Só que naquela época, né, que eu comecei a estudar, não se falava muito de coprodução. Hoje é um caminho até mais fácil, mais rápido para muita gente. Naquela época falava muito de você lançar o seu produto. E aí falaram o seguinte... Cara, olha aquilo que você é referência, olha aquilo que as pessoas sempre te pedem ajuda, aquilo que você vê que é acima da média, que seus colegas, seus amigos te procuram para resolver sobre aquilo. E aí o que eu era muito bom na época? Eu tinha um nível muito bom de Excel. E como que eu percebi isso? Foi percebendo porque todo mundo me procurava, de tipo, ô Jeito, me ajuda com isso daqui, Jeito, tô com uma dúvida nisso daqui, ô Jeito, vem cá, entendeu? E aí... Cara, eu pensei, eu sou bom nisso daqui. E eu tinha resultados naquilo. Eu vou dar um exemplo, né? Na empresa que eu trabalhava, inclusive eu fui chamado pela empresa para ir para unidades no exterior. Eu fui para 2 cidades nos Estados Unidos, melhorar os relatórios dessa empresa nos Estados Unidos. Então, cara, eu tinha um resultado ali embasado naquilo lá, né? Então, e era treinamento de pessoas, né? Que você já conhecia. Nesse projeto específico não foi para treinamento, foi para chegar e melhorar as planilhas dos caras. Também que tipo uma consultoria. Então, ir lá e melhorar as planilhas deles. Mas assim, dentro do meu dia a dia na empresa, era praticamente treinamento. Por quê? Jeito, eu tô com uma dúvida. Eu ia lá e falava assim, cara, não faz desse jeito e tal, e a pessoa aprendia. E eu via o quanto que mudava aquilo lá pro trabalho das pessoas, porque a pessoa gastava 5 horas pra fazer um negócio, eu mostrava, né, uma forma dela fazer em 2 minutos, e ela falava, não acredito. E a satisfação, né? Otimização que deixa o cara poder gastar esse tempo e produzir outras... mais inteligentes, ser mais produtivo e tal. E até forma de você chamar atenção, porque eu vou dar um exemplo. Às vezes você vai lá, monta um relatório, um dashboard hiper legal, você manda aquilo lá para uma liderança, uma apresentação, todo mundo fala, nossa, que legal, cara, como que você fez isso daqui? Nossa, era isso que a gente precisava. Então eu via que, no caso, né, o nosso produto é Excel, eu via que o Excel poderia transformar a carreira das pessoas, porque elas poderiam fazer a atividade de uma forma mais rápida, ou poderiam também chamar a atenção da liderança, ajudando na tomada de decisão, de reportar os números e tudo mais. E aí foi o produto que eu escolhi para lançar. Né? E aí até ele citou da criança, o que aconteceu? É um fato legal, porque assim, foi numa live. Uma vez a gente tava numa live, e uma galera na live, assim, né? A gente tava dando uma aula, e aí tinha um menino lá e falou bem assim, eu tenho 10 anos de idade e tô achando essa aula hiper legal. E aí eu pensei, cara, 10 anos de idade, normalmente 10 anos de idade, uma criança tá jogando videogame, ou tá no celular hoje, né? Então, eu falei, cara, esse moleque é diferenciado. Aí eu falei bem assim, manda uma mensagem pra gente no Instagram que a gente quer conversar com você. E aí foi muito legal, porque assim, a mãe dele já mandou uma mensagem com o áudio dele e mandou já uma foto dele, ele segurando um papel, tipo assim, muito obrigado, né? Excel Club Treinamentos. E aí legal. a gente achou surreal. E aí a gente falou bem assim, olha, a gente vai dar a nossa formação completa pra ele. A gente falou pra mãe, né? E aí a gente pensou, talvez ele nem vai estudar tanto, porque ele é uma criança, né? E tal, né? Então assim... E não é que a criança começou a estudar, cara. E aí a gente tinha um negócio de apresentação de projetos de alunos. Cara, eu vou falar pra você.
esse moleque, ele apresentou planilha melhor do que muito adulto. Eu vi a foto, cara, eu olhei assim, como a mente assim? de um adolescente, de um jovem, ela não pode ser subestimada. Até você que acompanhou, né, a sua carreira desde novinho. Sim. Uma mente genial, bem direcionada, né? É algo... E assim, aí que eu levo um pouco sobre o que é a filosofia da Ever agora, né? O core de transformar o mundo através da educação. Você se viu responsável por um resultado que mudaria o mundo, né? Mudaria, assim, tatilmente, assim, a vida das pessoas, assim, o cara entender que esse conhecimento ele ia converter em sucesso. Aí tá, você teve que se tornar uma empresa. Você ganhou muito com o seu produto, né? Você montou esse produto. Qual foi o segundo nível? Aí também tem muito... vou até pedir ajuda do Jadson de como é acompanhar, né, o cliente se tornar já algo muito maior. Porque você fez esse primeiro crescimento aqui de bolo, né? O fermento cresceu, foi para o forno, ganhou muito com o seu produto. Qual foi esse segundo momento que você virou... Você teve que virar um gestor de uma empresa, né? Não era mais um gestor de um produto. Quando foi isso? Cara, foi porque... O que eu olhei, né? Eu olhei bem assim. Cara, beleza, estamos aqui fazendo algum resultado e tal, mas eu quero impactar mais pessoas. Certo. E tanto que hoje, por exemplo, a gente fez recentemente uma live para 13 mil pessoas. E, cara, você colocar 13 mil pessoas numa live de educação... Não é fácil. Uma coisa é você fazer uma live, sei lá, de zoeira, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas de educação. 13 mil pessoas, o pico ao vivo. Quando a gente pegava lá de pessoas que tinham assistido depois, passava de 100 mil. Então, cara, você mudar a vida de 100 mil pessoas, né? Porque assim, quando a pessoa ela tem acesso àquele conteúdo, ela consegue, ela começa a ser mais valorizado no trabalho. Quantas pessoas hoje... Ela ensina pra mais gente. Quantas pessoas hoje trabalham no lugar onde não gostam, mas é porque é o que tem. Mas por quê? Porque ela não consegue ir para uma outra empresa porque ela não tem um diferencial. Então, assim, você dá mais liberdade até para a pessoa. Então, eu queria impactar cada vez mais pessoas. E para você fazer um negócio grande, você precisa ter de uma equipe boa. E aí, eu comecei a pensar, agora não é um momento só de, vou fazer lançamentos. Eu vou, de fato, construir uma empresa. E uma empresa que vai se perpetuar. É uma empresa que é muito maior do que o Jayton hoje. Essa é a real, né? Então, assim, começa ali com o Jayton, mas não, hoje não é mais, a empresa já é muito maior. E para isso você precisa o quê? Ter equipe, ter pessoas boas. E hoje, cara, eu sou muito contente, porque eu tenho certeza, eu tenho um time hoje que trabalha, tipo, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que quer fazer acontecer. E foi uma coisa até legal, que foi até uma vez eu tava viajando, né? Eu tava na Europa, tava conhecendo, e aí eu fui almoçar a gente tinha acabado de entrar na Evermart, e eu fui almoçar com o Daniel, e foi um insight que eu tirei muito dele. Ele falou bem assim, cara, olha para todas as empresas grandes hoje que faturam um X, tem X quantidade de funcionários. Aí ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueço, ele falou bem assim, uma empresa para funcionar precisa de funcionários. Então, no fim das contas, é eles que fazem acontecer. Porque o nosso tempo é limitado, cara. Então, tipo, não adianta. Você não consegue chutar e cabecear. Você não consegue fazer tudo. Isso é verdade. Se você tem pessoas tão boas quanto você e pessoas que vão ficando até melhores que você em determinadas áreas, cara, é elas que vão fazer acontecer. É elas que vão construir isso que você quer construir. Então, assim, hoje a gente tem metas muito audaciosas, né? Então, assim, construímos um resultado legal até aqui. Sim, com certeza. Você mencionou da plaquinha dos 5 milhões. Cara, a gente bateu 5 milhões em 10 meses de Evermart. É um resultado legal quando a gente fala pro mercado. Mas, cara, eu falo pra você, 2023 vai ser muito maior. E aproveitando, né, esse insight, recebemos o Jayton lá na Evermart na data de antes de ontem. Simplesmente foi muito bom. Mostramos algumas placas para ele que automaticamente ele já se viu segurando. Claro, falando de resultado ainda, né? Conta pra gente, o que você preparou para 2023? Quais são as expectativas? Para onde você está direcionando? Cara, 2023, qual que é o grande foco, né? A gente tá crescendo o time, então a cada vez mais também treinar o time, que é eles que vão fazer acontecer. E, cara, meta para 2023. A gente vai chegar no faturamento aí de 30 milhões em 2023. E ela vem muito do planejamento. E eu falo, sabe por quê? Porque 2021... foi um ano que eu fiz um faturamento meio que parecido com 2020. Mas sabe por quê? Eu tava meio que, tipo,
Sabe quando é uma coisa que até pra galera entender que tá escutando esse podcast, o resultado ele vem muito de mentalidade. Não é só o conhecimento que você tem, as competências que você tem, a mentalidade que você tem. E 2021 tava aquela coisa, nossa, eu tenho resultado aqui, né? Tô tendo ali minha renda ali no mês e tal, não sei o que, não sei o que. Você não definiu crescimentos. Eu não defini crescimento e tal, e tava ok, cara. Você tá tendo ali X dinheiro caindo na sua conta no mês, é o suficiente pra você pagar as coisas que você quer fazer e tudo mais e tal. Até que eu comecei a participar, né, depois de ambientes, né? Então eu comecei a participar de ambientes com outros empresários, mentorias, masterminds e tudo mais. E até que eu fui num desses eventos presenciais, isso foi em novembro de 2021, ou seja, um ano atrás. Nossa. Então aí eu falei bem assim, eu cheguei e falei bem assim, cara, o ano que vem vai ser diferente. Eu vou fazer acontecer. Eu não vim só para ter um resultado de ter uma renda ali no final do mês. Não, eu quero impactar mais pessoas. Eu quero realmente fazer um negócio grande, construir uma empresa de fato. E aí, naquele mês, naquela mesma semana, eu fiz um planejamento inteirinho de 2022. Uhum. E eu falei, cara, ano que vem a gente tinha faturado 1, ano que vem a gente vai faturar 4. E aí, agora a gente vai fechar esse ano com faturamento de 6, né? Ou seja, mais do que o planejamento. E o que foi a parada? A gente fez um planejamento e a gente colocou... eu vou ter X lançamentos, nesses lançamentos eu vou investir tanto, eu vou ter X% de conversão, que vai me dar X resultado de faturamento. Você já fez a projeção de resultado. Todo o planejamento de 2022. Pode ser, lógico, acontece de às vezes você ter tipo um lançamento que é menor que o esperado. Só que aí o que acontece? Pro próximo eu já falo, cara, o que eu vou fazer agora para recuperar aquele negócio? E aí você começa a criar iniciativas. Mas por quê? A sua meta tá tão bem definida na sua cabeça que você começa a já ver os caminhos. De tipo, você para pra pensar como alcançar. Sim. Então eu vou dar um exemplo. Para eu alcançar esse resultado, eu tenho que ter então X% de conversão. Cara, o que eu posso fazer para melhorar minha conversão? Cara, sei lá, eu tô mandando um e-mail toda semana pra minha base pra aquecer mais audiência? Quantos vídeos no YouTube eu tô postando? Então eu vou postar mais. Então no Instagram eu tô fazendo X posts por semana, deixa eu fazer mais. Ou vou distribuir mais conteúdo. Vou aumentar mais canais de aquisição. Então você vai criando iniciativas. Mas por quê? Porque lá no começo, na sua mentalidade, você colocou na sua cabeça que eu quero chegar a determinado resultado. Quando você coloca naquilo lá, você vai procurando os caminhos. Mas se você nem coloca, como que você vai procurar o caminho? Se você não espera chegar naquilo lá. Então, ano que vem vai ser um ano bem grande. Então, assim, que a gente colocou metas aí bem audaciosas, né? Pra gente crescer. E a gente vai lançar bastante coisa legal, nova aí. Estamos se profissionalizando. O jeito, pelo que eu percebi, Jadson, ele sabe o caminho também, mas ele não é tão bom deixar público tanta coisa, porque às vezes é bom, né? O resultado aparecer, mas eu vi que ele tá querendo também, né, preservar um pouco do que vai acontecer. Mas aí eu te pergunto algo que leva para sua vida pessoal. Hoje, para você ter essa mentalidade e para que esse resultado chegasse a você teve que se transformar pessoalmente. Isso, assim, ficou bem claro quando a gente até conversou anteriormente, você falou sobre alguns desafios, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que você teve um check-up físico que te deu um susto. Você com 26 na época... Não, já tava 28 já, foi esse ano. Foi esse ano. Foi esse ano que aconteceu. Com 28, o médico te disse que você estava numa situação de saúde terrível, assim, pra minha idade, né? Idade, e que você teria que fazer um rehab, assim, quase que imediato. Como é que foi esse processo? Cara, foi muito louco, porque foi bem assim. O que eu tava acontecendo com muita frequência, né? Eu ficava 2 semanas normal e 2 semanas muito ruim. O que é desse muito ruim? Eu tô aqui conversando com vocês no normal, chegava à noite, eu começava a tossir e tal, e não conseguia nem dormir. Isso é muito ruim até pra minha produtividade, porque eu ficava no outro dia todo cansado, tinha que tomar 5, 6 café pra conseguir trabalhar, porque eu tava assim, né, porque não dormia direito e tal. E aí, o que aconteceu? Aí até que isso aconteceu por vários meses e tal. Aí teve uma vez que a gente tava num lançamento de um especialista, deixei esse nosso especialista no hotel, e eu tava tão ruim que eu não tava conseguindo falar já mais. Aí até que eu fui no hospital. E eu cheguei no hospital e a médica falou bem assim, há quanto tempo isso tá acontecendo? Aí eu falei bem assim, olha, desde o começo do ano, já tem mais de 6 meses já que isso tá acontecendo. Nossa. E aí a médica falou bem assim, e você tá esperando o quê? Você tá esperando ficar sem voz pro resto da vida? Tá esperando ficar com aquela voz rouca, esquisita pro resto da vida? O que você tá esperando?
E aí, cara, eu lembrei porque tem um cantor famoso hoje, por exemplo, que, cara, ele tem um calo, a voz dele, cara, hoje ele não consegue nem cantar, né? E aí eu fiquei pensando, imagina se eu ficasse com uma voz assim, cara. Eu trabalho com minha voz, né? Eu faço lives e tudo mais. Como que, cara, eu paro de trabalhar praticamente, né? Prejudica, né? Você vai falar com uma voz estranha, ou você nem fala mais direito, né? Ou tem um calo ali e tal. Interfere pra caramba. E aí eu fui procurar, né? Aí eu fui primeiro eu fui no médico, né? Especialista nisso. E aí ele falou, cara, não tem nada a ver. Eu achava que era alergia, velho. E eu tomava um monte de remédio pra alergia, tomava anti-inflamatório e nada melhorava. E aí ele falou assim, cara, não tem nada a ver com alergia isso daqui. Para de tomar esses anti-inflamatórios que só tá piorando. Sabe qual que é o seu problema? Seu problema é estômago, é esôfago e tal. Então eu tava com gastrite, esofagite, hérnia de hiato e mais uns negócios lá. Então, tipo, tudo que você pensar que tinha lá de problema no estômago, tá. Eu vou dizer pra você o que tá bom. Isso aqui, isso aqui você pode ir que tá tranquilo. Vamos aguentando. E ele falou bem assim, cara, não existe um remédio pra eu dar pra sua garganta. Se você tomar até um anti-inflamatório, vai piorar, porque o seu problema tá no estômago. Então, assim, o que você precisa fazer é o quê? Eu vou até passar aqui remédios aqui, no caso do estômago e tudo mais, mas o que você precisa fazer é mudar seus hábitos. Né? Ou seja, você precisa começar a praticar esporte, você tem que até, no caso, uma coisa que vai ajudar muito para essa parte de estômago é você começar a emagrecer e tudo mais. Eu tava hiper sedentário, né? E o que aconteceu? E aí eu comecei, no caso, coloquei, tipo, cara, eu preciso mudar minha rotina. Uhum. E é muito louco, sabe por quê? Porque eu tinha uma rotina de trabalho muito exaustiva. Hoje, eu tenho uma rotina de trabalho menor, só que eu consigo ser muito mais produtivo, porque antes, o que acontecia? Eu chegava no serviço e ficava assim, tomando café, aquela coisa. Cara, hoje eu tenho uma energia muito melhor e hoje eu tenho uma criatividade muito melhor. Claro, então, hoje o seu nossa, cérebro já trabalha com outra forma. Total, e assim, como a gente trabalha, uma das coisas que faz muita diferença pra gente no digital, por exemplo, um anúncio. Cara, às vezes eu tô ali fazendo um exercício e aí eu chego e falo assim, cara, tive uma ideia. E aí é isso que gera resultado. Cara, isso tem na Scientific American, tem uma matéria que fala sobre o ciclo circadiano, né? Que você tem as horas da criatividade, às 9 horas é o momento que você tem um pico de criatividade maior e que o nosso cérebro vai se guiando nisso. E uma das coisas que você falou aqui é a mudança de hábitos. Você sabe que o segundo cérebro é considerado o intestino, né? As captações que você tem dos nutrientes fazem que o seu cérebro funcione da melhor forma. E você foi transformando... Não tá funcionando muito bem, não. Tá comendo mal, já? Você tá indo muito em aperitivo de bar? Tá dando errado. Aí, peraí. Você fez essa transformação e você se ligou ao esporte. Sim. Ó, e uma coisa muito louca dessa transformação, isso começou tem há pouco tempo, né? Então, eu vou contando todos os dias que eu vou fazer exercício, né? Então, eu tô aí no dia 101. Quantos você estipulou? É que assim, tem uma meta, né? Audaciosa, assim, a parada. E aí, qual que é a parada, né? Durante esse período foi o tempo... Hoje eu tenho uma rotina muito menor de trabalho, e durante esse período foi um período que a gente alcançou 2 lançamentos de 7 em 7. Sim. Cara, a gente vai fazer 15 lançamentos no ano que vem, né? Então, assim, olha o quanto que o resultado aumentou, né? Então, e aí, qual que foi a parada? O que eu pensei? Eu sou um cara muito de meta. Vocês já perceberam falando de meta e tudo mais. Você fez uma meta física, já uma meta de 2023 de Só que assim, as minhas metas, elas são audaciosas, mas elas fazem sentido. Então eu não sou aquele cara que eu vou dar um exemplo. Acontece muito erro no digital, a pessoa que vai fazer o primeiro lançamento, ela coloca, quer um 7 em 7. Até o 6 em 7 é absurdo pro primeiro lançamento. Sim. A não ser que você produz conteúdo já há um tempo, tem demanda reprimida, não faz sentido. Você tem que ter todo um raciocínio lógico de, por exemplo, o quanto que eu vou investir, o quanto que eu vou ter de conversão, e tem que fazer sentido. Então, assim, a maioria das pessoas erram nisso daí de querer colocar metas absurdas que não fazem sentido. Que só vão gerar frustração. Eu tenho o costume de colocar metas audaciosas, mas que fazem sentido, tem todo um cálculo por trás. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, eu preciso colocar uma coisa que seja meio que desafiadora pra mim, porque o digital por si só é desafiador. Você pega... Hoje a gente faz 7 em 7. Mas vamos olhar até pro 6 em 7? Cara, quantas pessoas sonham em fazer isso? Sem já é desafiador para muita gente. E aí eu pensei, eu tenho que colocar uma meta... Eu quero colocar uma meta desafiadora, até porque... O que acontece? Eu pensei, uma hora eu vou bater várias metas financeiras e aí eu vou pensar, e agora? O que tem? O que tem? Eu gosto de estar em desafio, sabe? Movendo por desafio. E aí eu comecei a acompanhar uma galera que fazia aquele Iron Man. E eu falava bem assim, cara, isso daqui é foda. Pra quem não sabe, né? Tem um Iron Man
E tem uma outra categoria que chama o Ironman Ultra. 70.3, que é metade. O Ironman, pra mim, já é um negócio até meio que sobrenatural, né? Que é uma parada, pra quem não sabe, é o quê? É 3.800 metros de natação. Normalmente normalmente é no mar. Em algumas cidades que não tem mar é lago, então é em águas abertas e tal. E aí depois tem 180 km de bike e 42 km de corrida. Eu Dá acho mais de muito 10 horas de absurdo prova. isso. Não, pra mim é sobrenatural. Mas eu pensei, quero fazer... Pra Faz mim esse é jus ao sobrenatural. nome, né? Vou mandar fazer um- o do meio. Mandar até um salve de uma pessoa que você deve conhecer também, o Felipe Bergamini, que faz essas provas. A gente até citou ele aqui na entrevista com o Zanon. Como isso é louco. Aí você já falou assim, pô, quero competir um Iron. Não, ó, vamos lá. Aí o que eu pensei? Cara, o 70.3 que é o meio, que é o quê? 1.800 metros de natação, Pô, coisa leve. 90 km de bike e 21 km de corrida. Aí eu pensei, quero fazer. Não tô entrando com uma ideia de tipo, não tô nem preocupado por enquanto, assim, eu quero fazer no tempo XYZ. Não, eu quero concluir. E aí eu coloquei essa meta. Só que aí vem a parada de você ter embasamento pra meta. Sim. O que eu fiz? Conversei com pessoas que tinham feito já. Fui lá, e aí eu tô acompanhamento também com o médico, hoje o médico de esporte. Conversei com o médico que tá olhando, tipo assim, vendo a minha evolução e tal, tudo mais. Pesquisa, análise. Ou seja, cara, eu procurei pessoas que realmente Você tinham feito. usou Ou o que seja, você usou no digital pra você pra mesmo. fazer uma meta. Trouxe pra vida. Dados, é números. E a pessoa fala assim, o profissional te afasta, pô, te ajudou a usar Eu no não pessoal. vou ser o louco que vou falar assim, quero fazer daqui 3 meses, tô sedentário. Não. Aí o que eu fiz? Coloquei uma meta de 800 treinos para eu estar preparado, ou seja, dentro do momento que eu estava em 800 treinos, com acompanhamento e tudo mais, estaria preparado para poder fazer esse 70.3, que é o meio, né? E aí comecei a treinar. Então, lá quando eu comecei no meu primeiro dia a treinar, eu não conseguia correr 200 metros. Então, hoje eu já estou evoluindo. Então, vou dar um exemplo. Hoje você correu quanto? Domingo, agora, eu fiz uma prova. Eu fiz uma prova de 12 km, que era uma prova de trilha, você correr em trilhas, né? Você correu dentro da cachoeira? que Você falou atravessa a de cachoeira, sobe um negócio. Não, os 3 primeiros quilômetros e meio de subida, você pensa, o que eu tô fazendo? Não, foi legal que eu tava Escala, acompanhando. escala. Eu acompanhei, né, no Instagram, e muito legal. Ele postou uma foto antes da corrida. Aí do outro. No final da corrida. Ele era um zumbi. Não, Mas muito realizado. legal. Mas realizou. E pra mim Muito já foi, massa. tipo, cara, e é muito louco, porque às vezes a cara gente... que tava com um cenário apocalíptico de saúde, de, pô, você tá com uma predisposição a diabetes, possibilidade de doença. Porque foi o que me assustou também, acabei não comentando, mas o que aconteceu? Depois eu fui para um médico do esporte e fui fazer uma bateria de exames. E o cara olhou, ele falou assim, cara, pré-diabetes, não sei o quê. Então, assim, isso tudo influenciou. Eu falei assim, cara, 28 anos de idade, pré-diabetes, hérnia de hiato, esofagite, gastrite não dá. Então, assim, eu preciso me cuidar. E aí, mas é uma coisa, o quanto que o tempo é um fator determinante do resultado. Sim. Só que muitas vezes a gente não percebe o quanto que às vezes a gente consegue ter evoluções muito interessantes. Cara, em 100 dias, era um cara que corria 200 metros. Hoje, tipo assim, eu tô muito iniciante. Quando você fala pra um cara que já pratica esporte há muito tempo, cara, eu corro 12 km, de bike eu já faço 60 km, né? De natação, hoje eu já nado ali 1.500 metros e tal. Que, tipo, o Iron, o 70.3 é 1.800. Então, assim, já para 100 dias, já é uma evolução interessante. Porque o seu nível de disciplina também veio anteriormente profissional, né? Aí você aplicou pro seu pessoal, porque a disciplina que é o determinante, você não acha? Cara, disciplina é determinante pra qualquer coisa na vida. Porque, cara, se você coloca, eu vou estudar X horas por dia, é impossível você não aprender alguma coisa. Eu vou fazer, sei lá, você fala que vai fazer 40 minutos de esporte por dia. É impossível, daqui 100 dias você não tá melhor do que tá hoje. Entendeu? Então, assim, tudo que você coloca disciplina, coloca constância, vai dar resultado. Isso não é só pra esporte, é pra negócio, pra qualquer coisa. Eu quero aprender um instrumento, eu quero aprender inglês, eu quero aprender Excel. Cara, às vezes você vai precisar de anos pra ter X resultado. Mas é interessante o quanto que se você faz, igual esse exemplo, você tá ali 100 dias seguidos fazendo aquilo lá. Quando você olha pra trás e se compara, você já consegue ter uma evolução que você fala bem assim, nossa, que louco. Às vezes a gente duvida o quanto que a gente pode fazer em 3 meses. A gente duvida o quanto que a gente poderia estar crescendo em 3 meses e a gente deixa o tempo passar, entendeu? E assim, eu me pego muito pensando o lado... Muita gente pergunta assim,
vamos pelos acertos. O que você acertou, o que você acertou, o que você acertou. Mas eu acho que o que se aprende muito dentro do digital, acho que na vida também, é você entender os erros e não esquecê-los ou torná-los algo de fora. Como é que você analisa essas suas métricas de erro? Assim, é dali que você faz os ajustes finais para conseguir os seus resultados melhores? Isso na parte já voltando à parte da empresa. Cara, no digital, assim, qual que foi meus erros mais no início? Foi o seguinte... Cara, você quer testar toda hora. Testar é muito importante e testar é uma das coisas que você vai ter mais resultado no digital. Mas o que é o interessante de testar? Testar em que sentido? De você fazer um investimento anterior que seja um cenário, como se fosse um laboratório, né? E depois ir para uma possibilidade real, né? Não, eu falo mais no sentido, vou dar um exemplo aqui assim. Hoje eu, por exemplo, participo de grupos, masterminds e tudo mais. Então, vou dar um exemplo. Lá no começo do ano, a galera tava falando... Cara, comercial tem que colocar área comercial nos lançamentos. Fui lá e coloquei. Primeiro lançamento que eu coloquei área comercial, só área comercial. Sem a gente saber fazer, contratamos freela mesmo. Foi R$150 mil daquele lançamento da área comercial. Pra gente foi um resultado legal. Porque só da área comercial. Eles tiraram 150 desse investimento que você deve ter feito. A gente gastou R$5 mil com freelas. Isso que eu ia perguntar. E voltou 150. Caraca. E aí, era um negócio que, era um negócio que a gente fez... eu voltei do Mastermind, tinha um lançamento e a gente falou, bora fazer. Vamos fazer isso daqui. Falaram que é importante, bora fazer. Beleza, testamos. Deu resultado. Então, assim, uma das coisas que mais vai dar resultado no digital é testar. Só que qual que foi o meu erro? Foi de por exemplo, você querer mudar tudo demais. Não, vamos fazer então agora, vamos fazer um lançamento gravado? Não, vamos fazer agora um lançamento ao vivo? Não, vamos fazer agora com outra promessa? Vamos fazer não sei o quê? Ou seja, você nunca tá melhorando. Sim, e qual que é a grande parada? Vai lá e faz. Aí você vai olhar o que você fez e você vai falar bem assim, quais pontos eu vou focar em melhorar para o próximo? Então, o que acontece? A cada ciclo você vai estando melhor. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz um lançamento agora, tive X resultado. Se no próximo eu colocar área comercial que eu não fazia, vou ter um resultado melhor. Não, esse lançamento agora eu vou focar em tentar melhorar a copy. Deixa eu analisar todas as copies, melhorar os e-mails, melhorar o que eu falo e tudo mais. Então, se no próximo eu colocar, isso daqui já vai ser melhor. E aí, o que vai acontecendo? A cada ciclo você vai estando melhor. Porque quando você compara um lançamento de agora com o do anterior, você melhorou várias etapas. Sim. E um lançamento ele é feito de vários pequenos detalhes. Então, o erro que eu tinha no começo é o quê? Agora... Deixa eu testar um outro produto. Deixa eu fazer um lançamento totalmente diferente. Até a metodologia de teste muda. Você não tá melhorando. Parece loucura, mas você não tá melhorando. E aí o que acontece? Quando você testa tudo, exatamente tudo novo, você nem sabe o que melhorou, o que piorou. Porque você não tem como validar de que fator que será que ajudou a melhorar? Ou que fator que piorou? É você ter uma metodologia de pesquisa, né? Porque aí você só vai aplicar essa pesquisa... Porque o teste é uma pesquisa, né? De certa forma. Você está ali tentando encontrar números que te façam ter depois o resultado ali aplicado. Mas aí eu te pergunto, não só dos erros, você foi aprendendo a ter essas decisões. Como é que você se moldou como um headman, né? Como o head ali das situações. Porque isso você teve que se construir. Nesse processo todo, tá parecendo um multiverso do jeito aqui, ó. Você teve a sua aplicação como lançador, você teve a sua aplicação depois como empresário, e você teve que começar a entender a ser o estratégico disso tudo, né? E você teve que se moldar a ser um estratégico. Onde você encontrou essas opções de se criar como um estrategista nisso? É aquela coisa, você começa ali, é você e tal. E aí depois você vai construindo uma empresa de fato. E aí é aquilo que eu até comentei, né? Que uma empresa, para funcionar, ela precisa de gente. E aí o que foi? Eu comecei a ver que onde eu entregava mais valor eu não tendo que gastar meu tempo com operação. Sim. Então, no início, você tem que sim fazer a operação. No início, até para você aprender. Então, assim, pra galera que tá escutando aí, que tá no início, cara, você vai ter que aprender de tudo. No começo você não vai ter funcionário, às vezes. Normalmente você não tem. Então, você vai aprendendo. Conforme o negócio vai escalando, você vai focar o quê? Cada vez mais na estratégia. Então, hoje, o meu foco é trazer novas iniciativas que vão trazer mais dinheiro pra empresa. É trazer a visão. É pra onde a empresa vai a partir de agora. Até, né? E é meio que uma parte de relacionamentos, né? Então, sim, por exemplo,
exemplo, hoje eu sou o cara que frequenta, vou lá e frequento os masterminds, trago coisa nova. Aí eu vou lá, fui lá na Ever, beleza, vi lá o que eles estão fazendo, vai trocando ideia e tudo mais. E aí eu vou vendo pra onde, cara, as empresas de sucesso foram pra essa linha. Então, o que eu vou fazer? Quais são os novos produtos que a gente vai ter? Então, vou abrir um negócio aqui, por exemplo, para vocês. A gente, né, o nome da nossa empresa até então era Excel Club, e quando estiver saindo no ar esse podcast vai ser outro nome. É Tetra Educação. Por quê? Porque a gente começou no nicho de Excel e a gente começou a trazer mais produtos. Mas qual que é a parada do nosso público? Eles querem crescerem na carreira, querem se desenvolver profissionalmente. Excel é uma das formas. Mas tem várias maneiras de se desenvolverem. Então a gente está mudando para uma empresa de educação corporativa. O que a gente quer? O cara, ele pensa em ser promovido, ele procurar a gente. Então assim, e a gente não vai ter só Excel, não vai ter só Power BI, que são produtos que a gente tem. A gente vai ter mais produtos ali. E aí, ano que vem, por exemplo, a gente vai lançar um MBA. Então o nome da empresa nova agora, para fazer mais sentido, porque o cara não vai fazer um MBA na Excel Club. Está muito linkado a Excel. Então o nome da nossa empresa agora é Tetra Educação, que é o quê? Que é uma empresa ali que vai ser praticamente o Netflix corporativo dele ali, né? Para ele se desenvolver profissionalmente. Né? Então, eu sou o cara que estou preocupado com a visão, os próximos passos da empresa. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho um time muito qualificado que toca o dia a dia da empresa, que resolve os BOs, toca o operacional da empresa. Então, por isso é importante ser de você cada vez mais. Eu vou preocupar em faturar, vou preocupar em fazer dinheiro, beleza. Mas se você não se preocupar em desenvolver pessoas, você nunca vai ter uma empresa de fato, vai ser sempre você. E não é isso que eu quero. Eu quero para mim, eu quero que uma empresa que eu saia da empresa daqui a um tempo, a empresa continue existindo. A empresa caminhe sozinha, né? Com o pensamento de dono, né? E visando isso, Jayton, o que a gente percebe? Todo o time, toda a estrutura, apesar de ter esse contato com todo o time, a gente acaba fazendo parte, de certa forma, da equipe. Então, o que a gente nota? Desde a satisfação do cliente, ou melhor, ele vai lá, fez o pedido dele, fez o pagamento. É muito legal porque tem o time Excel Club, ele traz uma experiência para o cliente muito agradável. Porque, assim, diferente de outros segmentos, onde você não precisa ter um contato direto com o time para tirar uma dúvida, enfim, aqui já é totalmente o inverso. O cliente, ele fica realmente parceiro, porque ele não só vai acompanhar o trajeto, como ele vai ser assistido pelo time. E visando essa experiência hoje, quais são os depoimentos, falando em mudança na qualidade de vida, pessoas que começaram lá do início no Excel, qual foi a experiência, a sensação de hoje, de satisfação? Você já teve esses feedback de acompanhamento, obviamente, até pela criança que nós falamos recentemente, mas, por exemplo, eu profissional, eu comecei lá do zero, aprendendo a fazer meu Ctrl-C, Ctrl-V, revelando meu segredo aí. E qual foi a experiência desses colaboradores corporativos? O que eles têm falado para você? Você usa como métrica hoje dentro do que você faz e do que você busca? Cara, com certeza. E essa parte uma das coisas também que a gente está focando agora é crescer essa parte de sucesso do cliente. Porque no fim das contas, você tem clientes tendo resultado, eles vão indicar para outras pessoas. Você pega a maioria das empresas tradicionais, por que elas cresceram tanto boca a boca? Então, assim, quando você foca no produto, uma coisa que a gente até conversou na segunda, né? Sim. A gente falou bem assim, às vezes a gente vê no digital muitas pessoas que ganham dinheiro, às vezes de forma rápida, porque, sei lá, ela tem um marketing bom. Gerou um buzz, né, através disso. Tem um marketing legal, tal, ela vai, só que ela não se preocupa com o produto. E aí uma coisa que eu comentei com o Jardson na segunda, eu falei bem assim, você já percebeu essas pessoas que não se preocupam com o produto, que elas não duram muito tempo? Elas podem ganhar dinheiro agora, mas do nada elas somem. Porque, cara... Não tem solidez, né? Não tem. Você pega qualquer empresa que tem muito tempo no mercado, que é consolidada, é uma empresa que é séria, é uma empresa que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com o produto, se preocupa em trabalhar de uma forma ética. Então, assim... É dessa forma que funciona, né? E aí, falando um pouco, assim, de resultado dos nossos alunos, uma das coisas que é muito legal, porque a gente recebe muita coisa com frequência. Porque muita feedback com frequência, porque o cara, ele vai lá, ele muda uma maneira que ele apresenta uma planilha na reunião. O diretor já olha com os outros olhos para a pessoa. O cara, ele vai... A gente tem vídeos de aluno gravando, mandou pra gente, de tipo, cara, eu dobrei o meu salário depois que eu fiz o curso.
Por quê? Porque o cara, ele começa a ser mais rápido, ele entrega uma informação que ajuda na liderança, ou seja, ele não é mais aquele só executor que tá ali fazendo aquele negócio que pediram. Não, ele tá fazendo além, ele tá fazendo mais. Então, por quê? Porque ele aprendeu formas diferentes de fazer isso, né? Então, assim, a gente sempre recebe feedback com muita frequência nesse sentido. E a gente sabe que tá transformando a carreira das pessoas, né? Igual a gente tava comentando, que a gente colocou lá ao vivo, 13 mil pessoas numa live. Cara, quantas pessoas ali que vão chegar no trabalho. Nossa, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tem uma forma diferente de fazer esse negócio aqui que a gente gasta 1 hora, dá pra fazer em 1 minuto. Que é muito isso que acontece, né? E tá, a possibilidade que você encontrou de construir agora a Tetra, né? E a vontade que você teve de se tornar algo maior que o Excel. Aí você fez os seus testes, claro. O que você traçou de propósito e de filosofia para a Tetra? Porque ela deixou de ser Excel Club porque ela acaba tendo um outro core de resultados, de grandeza. O que você está lidando aqui você meio que enterrou uma e agora brotou uma nova para ser construída. Quais foram os pilares que você definiu que você acredita que todo mundo possa levar para as próximas empresas? Cara, é muito de... O que eu olhei? Um pouco do porquê da mudança do nome. Hoje, porque foi uma coisa que é complicada. Houve mudança assim, de core também da empresa? Então, assim, porque eu olhei? Cara, foi uma coisa uma decisão difícil, porque, cara, a gente já tinha uma audiência, né? Então, por exemplo, só no Instagram 400 mil seguidores, YouTube, LinkedIn e tudo mais. A gente era reconhecido no mercado. E aí você vai mudar o nome, fica aquela sensação, será que eu vou perder? Tipo, pô, as pessoas me conhecem agora. Só que ela vai me levar para o próximo nível que eu quero chegar, e aí eu vi que o próximo nível que eu queria chegar não estava só no Excel, estava em mais coisas. Excel continua sendo um produto muito importante pra gente. Não, e é uma porta de entrada. Sim. Não, e vai estar na Tetra, é um dos produtos ali, carro-chefe da Tetra, que vai trazer mais rápido. É a porta de entrada. E assim, por quê? Porque é o que eu acredito, que ajuda a transformar a carreira das pessoas. Mas eu quero ter mais, né? Então eu quero ser o tipo Netflix corporativo da pessoa, né? Cara, eu quero me desenvolver profissionalmente. O que eu preciso estudar? Ela entrar lá, ela ter acesso, aí tem uma opção que ela tem uma assinatura e tudo mais, que ela pode estudar ali vários cursos diferentes que vão ajudar ela a chegar no resultado que ela quer, né? Então, assim, foi a questão do que eu via para os próximos anos. E, assim, uma das coisas... no digital, o que a gente começa? Cara... Eu quero lançar, quero ganhar. Primeiro níveis, né? Diferentes. Eu quero ganhar meu primeiro dinheirinho. Beleza, eu quero fazer o 6 em 7. Não, agora eu quero crescer e tudo mais. Aí a pessoa, ela já vê que para fazer um 7 em 7 ela precisa de equipe. Aí começa a construir uma empresa de fato. E aí ela vai crescendo, vai crescendo. Hoje eu já tô num outro jogo diferente. Eu tô num jogo de equity também. Eu quero... Claro. Porque assim, como eu consigo impactar muitas pessoas, eu consigo ter um valor de mercado maior. Então, eu estou construindo uma empresa para lá na frente ela valer 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões. Esse é o meu jogo agora. E é lógico, cada um tem o seu jogo. Tem gente que está escutando aqui agora que está pensando, cara, como eu inicio o meu mercado digital, né? Como que eu entro no mercado digital, tudo mais. Mas é até interessante as pessoas já saberem o tamanho, como que... Cara, você acha que lá no início eu pensava que eu ia construir uma empresa que ia valer, que um dia pode chegar a valer 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões? E aqui, gente, eu tô falando de negócio que eu tô falando que é totalmente possível, né? Sim. Eu falo porque, assim, hoje a gente não tá nem perto de valer isso. Mas, cara, a gente tá crescendo muito. Hoje a gente já é visto por investidores. A gente já negocia com fundos de investimento. Mas por quê? Porque eles olham realmente um potencial nisso. Olha o valor, né? O quanto que tá crescendo e tudo mais. Os próximos passos que a gente tá dando. O que a gente tá fazendo. Então, esse o negócio. Então, assim, se alguém chegasse lá pro Jayton de 2019, 2018 e falasse bem assim, cara, você aí que tá aí na empresa, tá crescendo bastante e tal, né? Cara, você continuar na empresa, né? Provavelmente daqui a um tempo, sei lá, daqui a alguns anos você é diretor da empresa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, você tem um potencial de criar uma empresa que vai valer 100 milhões, que vai valer 150 milhões, que vai valer 200 milhões. Cara, pra mim é tipo... É surreal, não faz sentido, entendeu? Sim. Então, é o momento que a gente tá hoje, de construir um negócio de fato. E não é mais um jogo só de faturamento. Não é um jogo mais só de lançar.
é de construir, de olhar o que as empresas grandes de educação estão fazendo. Então, passou de ser um negócio de lançamento e ser uma empresa de educação de fato, né? Muito Exato. bacana. E o mercado da educação e do digital, né? Ela tem eu acho que talvez um alcance, uma capilaridade que quando você vê, e principalmente você alcançou o mundo, né? Você chegou a lugares que as pessoas, né, almejam um dia, né? Parece que aquele sonho infantil, né? Que até que eu ia até te perguntar, assim, se você quando era garoto, já tinha assim, uma ambição, se é uma ambição do seu DNA, porque o que eu vejo muito aqui é que você é um cara muito ambicioso e realista, né? O que te trouxe a ter grandes resultados é que você aliou e equilibrou bem a ambição e pé no chão. Com dados e tal. Pé no chão. Conversar com pessoas que já fizeram aquilo lá, ver se... Não tirar uma coisa da minha cabeça. O que te fez, talvez... Aqui parece que tá na psicologia, né? Eu virei seu psicólogo. O que te fez chegar, teve altas doses de ambição. Onde nasceu esse jeito tão ambicioso o garoto, porque eu te vejo um garoto de Rondonópolis que tinha a capacidade, gostava do estudo, gostava de entender melhor como o estudo pudesse te levar. É o que agora, inclusive, você virou o tabuleiro e você está do outro lado, mas assim, como o estudo ia te levar em algum lugar. Teve em algum momento ali que você falou, cara, aqui despertou minha ambição? Ou já era isso do seu DNA? Cara, é meio difícil falar se foi só um fator só que fez isso, mas episódio, eu lembro de uma coisa assim, que eu até comento, que assim, que eu acho que foi, às vezes, uma situação que eu passei na minha vida, né? Então, vou dar um exemplo. Minha mãe, ela tinha loja de roupas, né? Roupas e calçados, uma loja pequena e tudo mais. E o que acontece numa loja? Cara, você vende parcelado e tudo mais. E aí você vai lá, compra do seu fornecedor, vai lá, vende parcelado. E para uma loja principalmente pequena, que não tem um setor de análise de crédito e tudo mais, que você vende no crediário, cara, isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Cara, o pessoal dava calote. É o giro, né? Era muito calote, cara, que tomava. E aí eu vi ali minha mãe sofrendo, cobrando o cliente que tava atrasado porque tinha que... Eu vou dar um exemplo. A gente tinha que pagar um cheque no banco. Aí eu comecei a ajudar minha mãe ainda... Eu tinha uns 9, 10 anos, ajudava bem pouquinho, mas com 12 anos eu comecei a ajudar mais. E aí, tipo assim, lá com meus 12... Excel já. Já tava lá no Excel. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Eu fazia serviço de banco pra minha mãe. Cara, quantas vezes acontecia da minha mãe, tipo assim, o banco fechava 3 horas, né? Minha mãe, 2 horas da tarde, desesperada, ligando pra cliente que tava atrasado pra ver se pagava. E aí já aconteceu de vez, por exemplo, 2h50, 2h55 eu saí, tipo assim, voado pro banco pra depositar, pra pagar um cheque de um fornecedor. E aí o que acontecia, né? Acontecia às vezes, muitas vezes, você não conseguia pagar. Né? Você não conseguia pagar. E aí era aquela coisa de cobrança de banco, cara, ligação. Tipo assim, era frequente, por exemplo, na minha casa, por exemplo, o banco ligar, porque tipo, não, estamos com o negócio aberto, estamos com isso aqui aberto. Mas por quê? Porque tinha esse problema de fluxo de caixa dentro da empresa, porque você ficava com parado o estoque, tinha que pagar o fornecedor e o cliente não te pagava. Sim. E eu pensava, cara, não quero isso pra minha vida. Não quero isso pra minha vida. 10 anos, não quero isso pra minha vida. E aí eu tinha sempre uma ambição de tipo, cara, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro, tipo assim, porque eu não quero isso pra minha vida, eu não quero viver isso, né? Só que no primeiro momento, era o quê? Construir uma carreira, porque era mais seguro, porque aí eu não ia ter com uma empresa de preocupação. A empresa não é minha, então não vai me dar vou ter meu salário lá, entendeu? Assim... E aí, depois, só que eu já tinha essa ambição de crescer, tanto que me ajudou a crescer na carreira, né? 23 anos de idade, eu estava no escritório corporativo de 700 pessoas, na época, eu fui o sênior mais novo da empresa, né? 25 anos eu geria gente que tinha quase o dobro da minha idade. Então, assim, eu fui crescendo rápido, mas um pouco. Vontade de fazer acontecer. Às vezes a gente vê, e nunca foi dessa questão de tipo, eu quero fazer um dinheiro rápido ali, sabe? Mas sim, vontade de fazer acontecer, eu sabia que ia fazer acontecer, mas eu sabia que estava inteiramente ligado ao esforço que eu colocava naquilo lá. Então, nas empresas que eu trabalhava, cara,
Já teve vezes, por exemplo, eu acordava 5h30, 6 horas da manhã pra ir pra empresa, entrava às 7 horas da noite, saía 10, 11 horas da noite. Já teve vezes de eu chegar, e aí eu fazia faculdade junto, né? Aí teve uma vez, cara, não esqueço disso, né? Uma vez eu saí a aula na faculdade ia até 10h30. Eu saí do serviço 10h15, eu fui pra faculdade ainda. Pro professor ficar com dó de mim e, tipo, não me reprovar por volta. E aí o professor via eu chegando com uniforme, ficava com dó e tal. Nossa, é um sofredor. Sofre tanto. Coitado. Mas assim, porque era o esforço de crescer Claro, nas sim. empresas que eu tava. E aí, até que veio a questão virada de chave para empreender. E eu sabia que tinha um esforço. Então, tanto que meus primeiros lançamentos, o que eu fazia? Cara, eu tava trabalhando ainda. Então, o que eu fazia? Chegava do serviço, tomava um banho, jantava e tudo mais. E ia estudar. Cara, varava estudando. Cara, o Fórmula de Lançamento, eu, tipo assim, peguei um final de semana inteiro, assisti ele, e mais 2 dias à noite. Aí eu fico vendo, às vezes, as pessoas demora 1 ano e não faz um curso. E aí quer ter resultado, Cara, entendeu? o índice de pessoas que compram os cursos e não usa, né? Eu fico Aí depois, impressionado. não tive resultado. Nem estudou, cara. Tipo, eu vi as primeiras aulas, não me pegou. Eu falo, pô, cara, o seu resultado vai estar de acordo com a energia que você quer colocar pra ter aquele resultado. Não adianta achar que... que é que eu perdi? A energia... Ah, tá. O quanto você bota energia pra conseguir aquele resultado. Sim, sim. Porque assim, não adianta... as pessoas ficam muito no sonho. Eu quero fazer o 6 em 7, eu quero fazer o 7 em 7. Energia não acontece. Mas E aí, o que a pessoa faz? Não faz nada. Vai. Cara, você tem que ir movendo uma coisa cada dia. Teórico só tem resultado se tiver prática, né? Mas qual que é o grande ponto? A pessoa, ela nem busca nem o teórico direito. Ela quer ter o resultado, só que ela não termina um curso, feita. não assiste um curso, nem nada. Uhum. Então, assim, é estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. E a gente tem que entender, se você quer um resultado grande, cara, no começo vai ser sofrido. Então, o que eu pensei? Na época, eu dormia 2, 3 horas da manhã. E eu ia acordava às 6 horas, porque eu tinha meu emprego normal pra me sustentar lá em casa. Mas eu sabia, cara, porque assim, o que eu pensava? Cara, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou ter que fazer isso num espaço de tempo, eu sei que isso é complicado, eu sei que isso é difícil, mas é isso que vai me dar resultado lá na frente. É isso que vai fazer lá na frente eu poder dar um conforto pros meus filhos, eu poder viajar pro lugar onde eu quiser, eu ter uma casa boa, eu não ter que se preocupar com dinheiro, sabe? E funcionou. Ainda bem, mas por quê? Porque teve um esforço naquele tempo que você fez um esforço a mais. E aí, quando as pessoas, às vezes, muita gente vem e me pergunta, Jeiton, mas sei lá, esse negócio digital funciona mesmo e tal, não sei o quê. Ou saturou. Saturou, sei lá. Eu vou naquela linha. Se tem alguém tendo resultado, cara, qualquer pessoa pode ter. E a grande parada é que cada um tem seu tempo. Vai ter gente que vai ter sorte, vai ter resultado em 6 meses. Vai ter gente que vai demorar 2 anos. Tem gente que vai demorar 3. São tantas variáveis, né? Porque pode ser o nicho que a pessoa esteja... Sim. Pode ser o nicho que esteja aquecido, pode ser a O audiência... especialista que a pessoa pegou, que é muito bom. Audiência do sei lá. especialista. E eu me vejo sempre, por ser de fora, né, desse aspecto, eu sou formado em comunicação, atuo em marketing, eu vejo que o infoprodutor ele tem a questão da mentalidade foi o que você falou, do inconformismo, né? Os caras de grandes resultados, assim, você não se conformou com o básico, né? Com o average, em estar entre os... assim, estar com os resultados normais, né? As possibilidades, sim, quis crescer. E aí que eu te pergunto, o que você acha que é mais determinante para a pessoa conseguir crescimento? Que assim, conseguir estruturação, foi o que você falou, resultados e tal, a pesquisa e tal, mas o que eu acho que é o que muita gente fica buscando é entender como crescer sem cair, como tomar o passo maior sem que ele, sabe, bote tudo a perder em algo que ele criou. Porque existe isso, né? Você inflar errado, crescer de forma desordenada. Qual que você acha que foi o princípio de você pensar, vou crescer, mas eu vou conseguir com segurança dessa forma? Cara, acho que pra mim uma das coisas que foi diferencial pra mim crescer foi o ambiente. Tem uma frase que é mais ou menos assim, ambiente, que é bem assim. mas você diz interno da empresa ou o cenário? Não, eu falo as pessoas que estão próximas de você. Tá. E aí vale até pra empresa. Quem são as pessoas que te contratam, que você tá contratando? São pessoas, né, que tá querendo crescer e tudo mais. Mas assim, o que eu falo do ambiente?
né? Tem uma frase que fala mais ou menos bem assim: ande com 5 milionários e você será o sexto. Ande com 5 ignorantes e você será o sexto. 5 burros, sei lá, será o sexto. Alguma coisa assim. Preguiçosos. E aí, cara, o ambiente influencia demais. E aqui vai até um salve aí, né? Hoje eu tenho alguns mentores, né? Participo de algum mastermind. Vai um salve aí pros meus mentores. Legal. Rodrigo Vinhas, Ellen Salomão, Rafa Leite, que são pessoas que pra mim, que são referências, que me ajudaram. Quais são as principais características que você identificou nesses seus mentores que você trouxe pra você? Cara, primeiro, eles tinham valores parecidos com o meu. Eles tinham um pensamento de longo prazo. Então, é uma coisa que eu me identificava, né? Claro. Tem gente que vai se identificar com a galera que fala de ficar rico rápido do dia pra noite. Lifestyle, tem E gente. pra mim, no meu caso, é de construir uma empresa, construir algo grande. Essa é a minha vibe. É de construir algo grande, uma empresa grande. Construir uma empresa que tem um bom produto e tudo mais. Então, assim, foi os valores ali que teve. Mas o que eu falo que o ambiente influencia muito? Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fui correr. A primeira vez que eu fui correr, aí eu fui fazer uma corrida de 10 km, né? Aí o que aconteceu? Aí teve uma hora que ia ter uma... Primeiro, tipo assim, a gente... Cara, eu não entendi aquilo lá, porque era 8 horas da manhã, a gente passou... A corrida passava na frente do bar e tinha gente no bar já. Aí eu fui caminhar, cara, porque eu tava começando a cansar, e eu fui... Cara, dei meu primeiro passo pra caminhar. Teve um cara de um bar que me xingou, já falou bem assim: é corrida, não é caminhada, não. Aí ele falou, né? Não vou falar aqui a palavra, né? Não vou falar o resto, né? Aí beleza. Aí passou um pouco, eu corri mais uns 3 km e havia uma subida. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou caminhar um pouquinho pra dar uma descansada, porque essa subida aqui vai ser punk, né? Nossa. Quando eu fui dar meu primeiro passo, passou um senhor, bateu nas minhas costas, falou bem assim: eu tenho 65 anos de idade e tô correndo, você tá querendo caminhar? Cara, o que eu fiz? Fui correr. Ou seja, o ambiente te influencia. Aí eu pergunto aqui, cara, se eu tivesse num lugar, tivesse largado lá com a galera e tal, e aí ficasse lá no finalzinho com a galera que tava caminhando, cara, eu ia caminhar também. Agora, Se você tá bobear até parar. ou desistir com a galera desmotivar. que desiste. Cara, você olha para as pessoas, você tá olhando com pessoas que estão desistindo da prova, você tá olhando para pessoas que estão caminhando na prova. O que você vai fazer? Você vai caminhar. Agora, você tá com um monte de gente que tá correndo. Cara, você vai querer correr junto. Então, assim... Isso é o mercado, né? Olha muito, assim, as pessoas que você se aproxima. É lógico que no primeiro momento... O que é? Às vezes é um acompanhamento de você acompanhar, às vezes, até a rede social da pessoa. Sim. Né? Aí depois vai proximidade, depois participar de grupos, participar de pessoas que estão querendo fazer acontecer também. Que te tragam pesquisa também, né? Porque você disse que você se nutriu muito do que você viu ali. Porque eu acho que o pessoal não entende, às vezes você entra no Mastermind, você não tá querendo conquistar clientes, lá você vai conquistar clientes, você vai vender o seu serviço, né? Muita gente entra para fazer pitch dentro de Sim. E o que eu vejo? Eu também participo de 2 Masterminds e neles eu pego muita informação, né? Valiosíssima. Coisa que eles não vão levar para outros lugares e tal. E assim, você se nutriu muito disso, né? Aí, eu até volto nessa questão dos mentores, eu queria saber o que você pegou de informações com esses mentores. Você falou, cara, essa informação aqui me valeu muito para trazer para Tetra hoje. Você fala assim, cara, aqui o Leite, né, que você falou, me trouxe a força para eu motivar aqui. Qual foi a informação que você pegou, assim, o pulo do gato, né? Que o pessoal brinca. Cara, são vários detalhes que você vai implementando. Sim. Então, um lançamento, ele é a soma de vários pequenos detalhes. É igual o que a gente tava falando do negócio do comercial. Por quê? Eu já tinha escutado pessoas falando de comercial? Já. Eu tinha implementado? Não. Cheguei no Mastermind. Comercial é importante. Beleza, fui lá e coloquei comercial. É o que eu falei, 150 mil no primeiro lançamento. Aí falaram bem assim, cara... Parcela no boleto. O cara que não comprou, parcela no boleto pra ele. Por quê? Pô, você não gastou dinheiro lá pra levar ele pro anúncio? E deixa ele, sei lá, recupera pelo menos um pouco ali, né? Fui lá e coloquei boleto. Hoje é 20% do nosso faturamento, praticamente quase, tem sido boleto. Então, assim, são tantos detalhes que você vai colocando. Só que, qual que é a grande parada? Quando você escuta, às vezes, alguma coisa numa live, você não dá tanta importância. Quando você tá nesse ambiente, o cara vai e fala, cara, X% do nosso resultado é isso. Você pensa, tem que implementar isso daí. Cara, isso daqui é diferente.
E é isso que permite o quê? Você ter uma conversão maior. Consequentemente, se você tem uma conversão maior, você consegue pagar até um custo de aquisição maior. Se você pode pagar um custo de aquisição maior, cara, você pode anunciar muito mais. Muito mais. E aí a escala, entendeu? É isso que faz uma empresa crescer. Hoje a gente só consegue fazer um lançamento de 7 dígitos, por exemplo, por quê? Porque a gente foi ajustando várias pontas. Porque permite mesmo... Porque normalmente o que acontece? Quando você investe mais, sua conversão cai. Esse é o normal. E aí, você fica, às vezes vai ficar naquele platô e tudo mais. E aí, o que acontece? Você tem que ir melhorando... É aquela base que você não consegue se... não adianta eu investir mais porque não vai voltar mais. Só que o que está permitindo a gente conseguir continuar escalando? Cada hora a gente está melhorando coisas que vão ajudar na nossa conversão, coisas que a gente não fazia. Então, mesmo a conversão de um lado pode ser que abaixe, porque eu estou escalando mais público frio, só que de outro lado, eu estou vendo cada dia com uma iniciativa nova. Cara, sim. eu não estou mandando um e-mail de conteúdo, vou mandar um e-mail por semana, pelo menos. Eu não estava postando no YouTube direito? Não, vamos fazer 2 vezes por semana. Eu não tinha área comercial? Agora eu tenho. Agora eu tenho área comercial, mas agora meus vendedores estão treinados. Então eles vendem mais. Então assim, cada hora você vai melhorando uma coisa. Agora eu vou revisar a copy do lançamento e isso daqui vai me ajudar em determinada coisa. Então assim... Aí você melhorando, cada lançamento você vai melhorando alguma coisinha. Isso vai fazer grande diferença lá na frente, entendeu? Sim. E eu tenho até uma curiosidade que eu vou jogar até pro Jadson, assim, o perfil do Jeiton, assim, entre... Você trabalha com várias contas, inclusive uma das contas é o Jeito. O perfil dele foi algo que também te chamou a atenção de ser fora disso. O que você identificou nele que você realmente falou, cara, isso é muito fora da curva aqui? Nossa, muito bacana. Um dos principais pontos foi a equipe. Eu acho que essa gestão, esse sentimento de dono hoje, ele é muito presente na equipe e você passa isso muito bem. Então, esse resultado que você tem com o time que você tem, desde a pessoa que está lá, que atende um telefone, até a pessoa que está lá no final dizendo para o cliente, não, faz isso que vai dar bom. Ponta a ponta ali, Ponta a ponta. Então, a entrega de A a B é a mesma língua. Então, é um diferencial. E a força, a vontade. Não só a vontade, eu acho que o desejo de colocar em prática, a forma que você coloca em prática é muito preciso. E uma coisa bem bacana que eu aproveito para trazer é de pessoas. Hoje eu vejo uma ligação no time muito, muito legal. Eu falo com diversas pessoas do time e todas falam a mesma língua. E aí eu fiquei sabendo nos bastidores, né, que vamos ter um encontro com todo mundo reunido, mas eu vou deixar com que ele fale para nós com mais detalhes. Eu sei que só vai em janeiro, porém, eu acredito que o povo vai ficar muito, muito feliz em saber e receber, né? Será que ele vai poder contar? A gente não perguntou isso, né, Jadson? Eu tenho certeza. Pode antecipar alguma coisa, Jeito? Não, então, o que a gente tá fazendo agora? É um negócio que a gente vai fazer uma convenção, né, de fim de ano. Sim. E eu vou te falar um negócio. Eu fui convidado, cara. Eu fui convidado. Porque eu não sei se você sabe, o cara é cantor, né? Não, é um som, o cantor como tá na competição do nosso especial de Natal. Ele já veio. Pô, eu já falei bem assim, já vai ser... Vou ter 2 coisas. Agora eu entendi. Vou ter já um cara tenho alguém do comercial. Tem alguém aqui da Ever, primeiro. Isso. Eu quero que ele conheça todo o time, né? Porque, cara, quando você conhece pessoalmente é outra coisa. É o combo, né? combo Jadson. Vai trazer ali uma palestra ali da Ever, ali, de soluções da Ever ali que pode nos ajudar. E a gente ainda tem o cantor ainda para animar a gente. Olha aí. E antecipar o que vai acontecer. Algumas coisas de 2023 da Ever você pode antecipar lá, porque é um grupo exclusivo que merece. Merece. É porque a parada aqui que eu Mas percebi... como é que foi a construção dessa convenção? Você sentiu que também era uma necessidade de você retribuir a quem nutriu todo esse processo de seu crescimento, você retribuir isso? Não só a parte de, por exemplo, porque a gente vai ter um momento lá de lazer no hotel, lá pra galera curtir e tal, mas também a parte da gente discutir, porque assim, isso é uma coisa, o que eu tento fazer? Eu tento trazer, às vezes, coisas que funcionam em empresas grandes pra nossa empresa, mesmo sendo uma empresa de uma proporção menor, trazer pro digital. E aí, isso é algo que funciona. Um momento de você parar pra refletir, cara, sai um pouco da operação, vamos olhar o que a gente fez de bom em 2022 que a gente tem que repetir, o que a gente tem que melhorar,
E aqui é um negócio de desconstrução de ego, né? É de tipo, cara, aceitar tem até aquele negócio que bater no peito. Tem aquele negócio do ego é seu inimigo, né? O livro lá e tal. Porque às vezes a gente acha, tipo, não, toda vez que a gente acha que... lógico, a gente tem que reconhecer nosso trabalho, saber que tá fazendo um trabalho bom, e eu tenho certeza disso. Mas a vaidade, ela pode cair no... Eu sei que a gente consegue muito mais, eu sei que a gente tem muitas coisas, eu vou dar um exemplo. Cara... Não é aquela coisa, a gente fez esse resultado, se você perguntar pra mim, o que mais que dá pra melhorar na empresa? Cara, eu posso ficar 2 horas só falando. Mas isso pra mim não é algo ruim. Não é algo que, tipo, nossa, eu tô triste porque isso daqui a gente fez ruim. Eu penso, tipo, cara, se a gente tá alcançando esse resultado, sem ainda ter acertado esses pontos, na hora que a gente acertar esses pontos, vai dar bom. Então, assim, é uma coisa normal, é uma coisa a equipe mesmo sabe disso, é uma coisa tranquila, não é uma bronca. É tudo uma questão de, por exemplo, vamos melhorar agora esses pontos, agora é porque não deu realmente tempo da gente trabalhar isso, então a gente focou em outras coisas, e agora, nesse período específico, a gente vai focar nisso. Então, como que vai funcionar a convenção? A gente vai ter um dia e meio que a gente vai... mostrar todo o planejamento de 2023, mostrar como que vai ser, para que rumo que a gente está indo, né? O que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. A gente vai aproveitar até esse momento, vou dar um exemplo, a gente vai trazer a própria equipe para trazer palestras. Então vou dar um exemplo, o gestor de tráfego, qual que é a tarefa da palestra dele? Ele vai mostrar os criativos que deram certo, os anúncios que deram certo em 2022. Ou seja, identificar padrão naquilo lá, né? Então, ou seja, em 2023 a gente já fica esperto. Esses criativos aqui, dão certo, vamos fazer nessa linha. Aqueles lá, eu já sei os que dão errado. Não adianta ficar testando. Então, vai ajudar tanto o cara da equipe que tá no design, quanto o cara que tá escrevendo no copy. Total. E às vezes ele não tem tempo na hora das entregas e na hora da comunicação rápida e de terem esse tempo, né? De pensar algo de fora, né? Que eu acho que é isso, né? Você quis fazer que todo mundo pensasse de fora e visse todo mundo pensando de fora junto. A empresa inteira, o ecossistema inteiro. Então, assim... Você meio que tirou de dentro pra fora, escancarou, né? Talvez tudo. Todas as áreas, conhecer o da outra área também como tá indo, porque assim, toda vez quando a gente conhece, cara, eu sei o que o meu trabalho impacta no do outro, eu consigo fazer um trabalho muito melhor. Então essa é a nossa ideia pra gente fazer. Aí a gente vai aproveitar principalmente janeiro, que é um mês muito bom de conversão, a gente já vai fazer todo o briefing ali dos projetos. E aí recebeu, daí tá cheio de gente. Porque assim, o janeiro é um mês que o pessoal entra, tipo, cara, esse ano é o ano. Então, assim, é um mês muito importante no digital que a gente tem uma conversão muito legal. E aí até a questão de trazer o Gertson, porque assim, pro crescimento que a gente tá indo, cara, o quanto que a gente almeja, a Evermart, por exemplo, hoje é uma grande parceira nossa, ela é grande responsável pelo nosso resultado. Cara, é praticamente algo como a gente trabalha junto, como se fosse praticamente um time só. A integração de naves, tem, né? Tem que estar muito bem alinhado, todas as coisas, né? Ele tá por dentro do para que rumo que a gente tá indo, produtos novos que a gente tá abrindo, mercados novos que a gente vai. Então eu vou dar um exemplo, eu tava mencionando pro Gertson. Em 2023, né, a gente vai começar a preparação, a ideia não é para 2023 ainda, mas a gente já vai contratar professores especialistas, né, que falam espanhol, para começar a lançar os nossos produtos no México, na Colômbia e no Peru. Expandiu. Então, 2023 a gente vai começar a treinar eles, né, para lançar. Pode ser até que a gente lance ainda no final de 2023, pode ser que sim. Mas a ideia é lançar o começo de 2024. Aí você fez essa pesquisa internacional de demanda, né? De tipo... Cara, porque o nosso mercado, o que acontece? O Brasil, ele já tá mais acelerado, né? E aí o Sul não tem esse mesmo ritmo, né? Não tá muito atrás. Então tem um oceano azul ali. Mas qual que é a parada? É foco também. Eu consigo crescer ainda muito no Brasil. Então... tô ainda focado no Brasil, tô crescendo. Então, o que eu vou fazer? 2023, eu vou trazer especialistas, começar a treinar. O que eu vou trazer mais? Gestores de projeto para poder o quê? Tocar esses projetos de fora. Para quê? Para que eu não perca também o meu foco no crescimento que a gente tá aqui no Brasil. É o que você falou do operacional. Uma coisa não atrapalhar a outra, porque também se você querer fazer tudo de uma vez só, você não faz nada. Aí você confunde o operacional todo.
Então, o meu foco é treinar time pra quê? Porque o time consiga sustentar essa operação grande de internacionalização. Então, tipo, segunda-feira eu já tava, tipo, trocando ideia com o Gerson de, tipo, cara, como funciona pra gente vender aí pela Evermart lá pra fora? Então, a gente já tava vendo isso. Então, assim, são coisas que quando a gente tem uma parceria tão grande como a Evermart, alinhada com a nossa proposta de crescimento, a gente já consegue pensar antes, planejar junto. Ele consegue, às vezes, por exemplo, conectar com pessoas que já estão trabalhando nesse mercado, estão tendo resultado lá. Tipo, cara, conversa com fulano, que é o nosso produto, que é um produtor nosso também, que tá trabalhando ali, tá tendo resultado. Então, assim, cara, quando você tem uma comunicação tão boa, tudo facilita depois, né? Então, esse é um exemplo de coisas da importância de estar conectado, né? E você sabe que quando você tá ali construindo essa questão da convenção, você tá praticando a marca, né? É um branding no sentido de que você deu vida ao seu escritório. Eu não sei se eu fiquei claro, mas você entendeu, né? Eu acho que mostra que aquilo é uma célula viva e que existe inteligência, operação e tal, mas aquilo é uma célula viva, né? De relacionamentos. E foi um pouco do que o Jadson falou, de que vocês todos falam a mesma língua. O que você faz nesse dia a dia para alimentar essa cultura? Assim, você deixa claro para eles sempre a sua cultura, você faz speech semanais, como é que é essa sua forma de deixar claro como as coisas acontecem aqui, para um cara que chegou na hora, que acabou de ser contratado, entender, a galera flui assim aqui. Cara, lá é isso que você falou, é a cultura. Então, por exemplo, lá dentro da empresa a gente tem culturas e valores. Então, eles estão muito bem definidos. E o time sabe o que pode e o que não pode ser feito. O time sabe o que eles precisam, o que a gente valoriza. Então, vou dar um exemplo. A gente vai lá e fala bem assim, cara, a gente valoriza a atenção aos pequenos detalhes. Por quê? Porque o lançamento é feito de detalhes. Então, o cara sabe que é importante. Ele sabe que um link que ele coloca errado impacta. E que isso a gente olha muito pra isso. E tem a parte de cultura. Então eu vou dar um exemplo. Uma coisa que me incomodava às vezes nas empresas era aquele ambiente meio assim, tóxico, assim, sabe? Às vezes o colaborador, um reclamando do outro, um reclamando não sei o quê, e vira aquele ambiente ruim. Lá a gente deixa muito claro, cara, tudo que você não estiver gostando, você tem que trazer pra gestão. E você vai trazer pra gestão, a gente vai conversar, vai ver o que dá pra ser feito e tudo mais. A gente deixa muito claro. Então eu vou dar um exemplo. Cara, se acontecer de um colaborador falar pro colega do lado, de tipo reclamar de um outro funcionário, de reclamar de algum gestor ali da empresa e reclamar para o colega do lado e não for reclamar com o gestor, o que acontece? Ele vai levar uma advertência muito séria e ele sabe que isso não vai se voltar a repetir. Se ele fazer isso por uma segunda vez, cara, ele tá fora. Porque ele não tá dentro do nosso ambiente. Sim. E cara, perde o espírito, né? E a gente percebe que é o seguinte... Quando a gente começou a montar uma equipe muito baseado na cultura. E aí, um colaborador motivado, ele motiva os outros. Então, assim... Um efeito em cadeia. O cara vê assim, o cara tá voando ali, velho. Assim como uma maçã podre. Não. E é da mesma forma. O cara que é aquele cara estressado, que tá todo... não sei o quê. Porque assim, cara, serviço, às vezes vai ter estresse. Ainda mais lançamento. Né? Lançamento, tem momentos de estresse, tem hora que vai ter gente chata no suporte, tem hora que vai acontecer coisa chata. Hora que vai ter estresse. É normal, atrito, do dia a dia. E aí esse cara, ele fica, não sei. Cara, aquele ambiente negativo, pesado, que é tipo chato o trabalho, cara, isso pesa para as outras pessoas. Então assim, a gente tem uma cultura muito bem definida. E aí, o que ajudou? Hoje... eu posso falar que a gente tá com uma cultura muito legal. E é muito legal porque, assim, quando uma pessoa ela entra lá, o que vai acontecer? A cultura é tão forte que ou ela anda naquela cultura, ou ela, tipo, cara, não, isso daqui não é o que eu quero. Só que o que a gente já faz? A gente já deixa a cultura clara na entrevista. Então a gente até fala bem assim, cara... As regras do jogo estão aqui, ó. Eu faço uma parte que é meio que desvender entrevista. Então, normalmente nas entrevistas de emprego, quando o cara quer fechar, né, o que ele faz? Ele fala só a parte boa da empresa, né? Eu sou o cara que desvende, que eu sou o cara que vou lá pra desvender, que eu chego e falo bem assim... Nossa, você não vai querer trabalhar aqui porque é muito trabalho, hein? Eu chego e falo bem assim, cara, você tá entrando numa empresa que ela tá nesse X momento, a gente tem esses X problemas, tem esse X segmento... período de lançamento, tem esses X momentos que tem estresse, que tem dificuldade, que às vezes o lançamento, cara, a gente tem live,
nesses períodos aqui, às vezes a gente tem que trabalhar fora do horário. Então, assim, eu sou o cara que sou hiper transparente, eu não deixo o cara entrar e, tipo, ele teve uma surpresa. E aí eu falo bem assim, olha, por que eu tô falando tudo isso? Porque pra evitar um problema da frente, né? Se a gente chegar a fazer uma proposta pra você, eu quero que antes que você aceite, você pense em tudo isso que eu falei, pra ver se faz sentido o seu momento. E aí eu falo pra ele também o seguinte, uma outra coisa que eu falo, a gente quer pessoas que venham aqui pra crescer, porque se a empresa a empresa ela só vai crescer se as pessoas crescerem. Ou seja, eu tenho que ter um cara que faz a página cada vez melhor. Eu tenho um cara que faz o tráfego, que aprendeu algo novo no tráfego, que o tráfego vai ser melhor. A gente viu que o resultado que ele está dando aqui tem uma evolução. Né? É porque assim, o que vai fazer a empresa crescer? Cada área melhorar. Então eu vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um lançamento que eu faço um lançamento de 1 milhão. Beleza? Se eu quero fazer um lançamento de 5 milhões ou de 10 milhões, eu tenho que ter um tráfego no nível de um lançamento de 5 milhões ou 10 milhões. Eu tenho que ter um suporte no nível de 5 milhões ou 10 milhões. Eu tenho que ter uma copy no nível de 5 milhões ou 10 milhões. Ou seja, eu preciso que essas pessoas queiram se desenvolver para chegarem nesse nível. Então, o que eu deixo muito claro? Cara, a gente está nesse momento agora, mas a empresa está crescendo. Então você tem que continuar estudando, continuar desenvolvendo, continuar fazendo cursos para você não ficar para trás. Porque senão a empresa está nesse patamar e você está entregando outro nível. Igual você jogou futebol americano. Sim. Beleza. Vamos pensar no futebol normal? Ser um goleiro lá de uma equipe de Série D. Aí a equipe subiu para a Série C. Você concorda? Aí beleza. Aí a equipe subiu pra Série B. Aí a equipe subiu pra Série A. Se você joga o mesmo nível que você jogava na Série D, cara, você tá fora do time. Você tem que continuar evoluindo. Treina da mesma forma que você treinava quando era no amador pro semi, né, profissional. Você tem que evoluir junto com o time, senão você tá fora. E aí a gente deixa claro na entrevista que a gente fala bem assim. Tem pessoas que às vezes tá no outro momento, que tá num momento de tipo, cara, eu não quero focar tanto no trabalho, quero ter uma vida mais tranquila e tudo mais, e quero ter uma rotina estável. Tem pessoas que querem crescer, querem entrar numa empresa que está crescendo muito e, consequentemente, você vai crescer. Eu quero que você entenda que a gente está nesse momento de crescer. Se você quer vir aqui para crescer, para se desenvolver, aqui, né? Cara, você vai ter que estudar demais, você vai ter que fazer curso com frequência e tudo mais. Vem. Mas se você está num momento mais estável, que quer ter uma rotina estável, que continuar naquele mesmo lugar, não vai ser pra você. Então pense bem, porque as cobranças vão acontecer. E cara, hoje a gente apoia tudo isso, tanto que a gente tem lá na empresa um auxílio à educação. Então, por exemplo, cada colaborador ele tem um X valor por ano que ele pode comprar de cursos que a gente paga. Então, cara, a gente está colocando ali a nossa disposição financeira. Legal. Então, não tem um porquê ele não se desenvolver, e a gente quer que ele se desenvolva. E ele tem que trazer, né, o sentido de estar na mesma página, né? Parece que é um clichê, né? Falar assim, sim, estamos aqui todos na mesma página, mas isso exige muito que a pessoa saiba identificar que ela precisa evoluir, né? Que é o que você falou, acho que do conforto, né? Eu acho que essa zona do conforto, que todo mundo meio que trata, é que realmente é muito mais... Você tem o comodismo, né? Você tem muito mais tranquilidade, às vezes você tem muito mais tranquilidade nisso aqui e não tá errado. O cara, momentos. O cara às vezes tá num processo que ele passou por uma, sei lá, por uma crise ou por algum momento da vida dele que ele precisa estar ali. Mas para participar do que tá acontecendo com a Tetraeducação ou com qualquer outra empresa que esteja numa pista rápida, que eu acho que a metáfora que me pensou muito é isso. O cara tá numa pista rápida. Se você quer andar de bicicleta, não tá errado. Tem uma competição, tem outras pessoas que precisam desse tipo de perfil. O que você procura, então, lá é alguém que esteja preparado para uma pista rápida e que você identifique para ele, você vai ter aqui todas as opções para que você alcance com esse ritmo. Né? Não adianta o cara querer tocar, que talvez seja parecido também, eu gosto muito dessa questão de metáfora, uma sinfonia, né? Não pode ter um cara em outro tom dentro de uma sinfonia que tá todo mundo tocando uma mesma nota, né? Isso vai desequilibrar, tem questão da maçã podre e todo o resto. Aí eu pergunto questões de eficiência. Hoje você se cobra dessa eficiência? Hoje você tem uma autocobrança, aí a gente vai internamente, psicólogo não. Hoje você internamente tem uma busca por eficiência? Ou você agora é muito mais o estratégico que busca a eficiência dos outros, mas existe o seu auto-coach, assim, de você
se autodeterminar certa parte de eficiência? Cara, assim, a gente tem tido resultados bons e tal, e eu nunca parei de estudar. Então, vou dar um exemplo. Ótimo. Cara, às vezes eu chego em casa e tal, e aí Você se obriga? Cara, é um negócio que pra mim não é pesado, sabe? Porque assim, eu tô tão aliado com o propósito, e aí tem até tem uma frase bem assim, não lembro agora, que às vezes, que tem aquela frase, às vezes, fazer o que eu não quero pra ter os resultados que eu quero. Às vezes, eu tô com uma vontade tão grande de estudar, às vezes não. Mas qual que é o ponto? Eu tô tão focado no meu propósito que isso se torna mais leve. Cara, eu tô curtindo a jornada. Aí, o que eu faço? Eu chego em casa, às vezes eu vou lá e coloco... É igual colocar um podcast como esse pra assistir. Você sempre tira um insight. Aí eu vou lá e coloco numa palestra pra eu assistir. Então, a gente tem acesso às palestras antigas do Mastermind e tal. Então, assim, eu tô todo momento estudando. E tem vezes que eu vou dormir 2 horas da manhã que eu tô estudando. Muitas vezes as pessoas elas chegam em determinado resultado e elas acham que não precisa mais estudar. E, cara, às vezes, uma coisa que você precisa voltar é no básico. Muitas vezes você vai ter um negócio básico que você não tá fazendo dentro da empresa. E você tem que escutar, às vezes, a mesma coisa várias vezes. Então, assim, eu continuo estudando, continuo me desenvolvendo. Não é porque eu tive X resultado que, não, agora eu não preciso mais. Eu sou foda, eu sou fera. Não, cara, eu tô estudando a todo tempo. Então, isso me ajuda a trazer coisas novas pra empresa. Igual, por exemplo, eu aqui em São Paulo, tava num evento, né? Então, assim, eu tava aprendendo ali. E é isso que ajuda. Eu vou chegar lá no escritório e vou trazer uma ideia nova, eu vou trazer uma direção nova. Em determinados nichos, tem vários nichos, cara, a gente já viu loucura de vários nichos diferentes com resultados grandes. Mas para determinados resultados, você depende de estar em alguns nichos. Tem nichos que você pode ganhar bem, pode ter uma vida boa? Pode. Mas, por exemplo, eu quero construir uma empresa que vai faturar 30 milhões. Não é todos os nichos, entendeu? Sim. Então você tem que saber muito para onde você quer chegar. Sabendo o que você quer chegar, aí você desenha. Então, hoje eu tenho uma visão muito disso, né? Eu vou dar um exemplo. Quando acontecia com muita frequência, no início eu me posicionava como expert, né? Então hoje é a empresa, né, que passa lá. E a gente tem hoje também um outro especialista, né? Você desfigurou, despersonalizou a questão da... claro, você criou uma brand, né? Você Só que a gente tem 2 negócios. Eu acho que eu não comentei com você. Qual que é a parada? A gente tem dentro da Teta Educação, que a gente tem professores, né? Então, eu sou ainda um dos, eu participo às vezes de algumas lives, às vezes eu faço alguns conteúdos, é um negócio que eu acho legal, eu curto ensinar, né? Então, hoje não fica o Jayton ali, então é a Teta Educação, né? E aí a gente lança também um especialista no nicho de milhas, né, de milhas aéreas. Tá. Então a gente tem esse projeto aí também de um especialista no nicho de milhas aéreas. E o que te fez de identificar para você ir para esse mercado? Aí é um negócio de curadoria. Por quê? Porque o que eu vejo as pessoas errando? Elas saem... Na época que eu me posicionava como era Jayton, eu recebi um monte de mensagem de tô assistindo aqui umas lives, aqui não sei o quê, comecei a fazer uns cursos, quero te lançar. O cara primeiro ele nem olhou, o momento que o cara tá, o conteúdo que ele tá, nem viu se eu já fazia lançamento ou não, entendeu? Aí eu ia olhar o cara nem me seguia, velho. O cara nem me segue, tá me chamando pra ser sócio dele, porque quando você tá querendo lançar uma pessoa, você quer ser sócio da pessoa. Sem dúvida. No de milhas, quando a gente pegou esse especialista, o que era? Era um conteúdo que eu amava. Cara, eu amo viajar. Milhas é um conteúdo que eu entendo. Então, por exemplo, eu contribuo... Você aplicou, testou, né? Sim, cara. Só esse ano eu fui pra 7 países. Tudo com milhas. Então, assim, só esse ano eu devo ter acumulado, 4 milhões de milhas, né? Por aí, mais ou menos esse número. Então, assim, é um conteúdo que eu domino. É um conteúdo que... Cara, se meu especialista desse uma dor de barriga e eu precisasse dar uma aula no lugar dele, eu conseguiria dar uma aula. Legal. Ou seja... É curadoria, é um conteúdo que eu acho legal, um conteúdo que eu acho bacana. É igual, vou dar um exemplo. Vamos pensar que eu fosse lançar um nicho, vamos pensar um nicho técnico, né? Vou ter que lançar um advogado que fala, de um conteúdo ali específico. Você tem que pensar, você quer estudar esse conteúdo? É um conteúdo que te interessa? Se sim, top, vai lá e lança ele.
Mas se não, cara, você se vê estudando esse conteúdo aqui, você acha isso daqui massa? Porque senão não vai ser um negócio legal pra você. Sim. Vai ser um negócio que você vai lançar, vai usar a sua estratégia de marketing, mas você não vai entender o produto, não vai entender seu público-alvo, nem nada. Então, todos os produtos que a gente são produtos que eu conheço o público. Então, e que eu curto estudar. Entendeu? Então, isso faz muita diferença, que é a curadoria. E são produtos que são altamente lucrativos e que podem escalar ainda mais os resultados que a gente tem hoje, né? Então, é uma das coisas que eu recomendo, assim, para uma pessoa que pensa em entrar no mercado digital é o quê? Primeiro, eu vou ser o expert ou vou ser o lançador? Beleza, define isso daí. Segundo, vou ser o lançador? Tá, que nichos que são interessantes? Qual o nicho que eu me identifico? Qual o nicho que eu gosto de estudar aqui, sei lá, que eu olho pra isso daqui e eu acho massa? Pode ser um nicho que você conhece zero hoje, mas que você vai estudar e você tá proposto a ficar bom naquilo lá. Então é um bom indicativo. Muito bom. Pô, excelente. Ó, a gente tá chegando ao nosso limite aqui, mas eu quero agradecer demais o Jeito, agradecer demais o Jadson pela segunda vez aqui e vou deixar um desafio, hein? Nesse ano de 2023, você tá com uma ideia de alcançar, agora dobrar a meta praticamente. Dobrar a meta. Vamos trazer o Jeito aqui, caso... Novamente, sim. Quando alcançar essa meta, eu quero trazer você aqui de novo pra gente perguntar como foi feita essa dobra de meta e trazer mais insights. Não, eu falei pro Jackson, eu peguei a placa dos 5 milhões, eu falei bem assim, março, vou vir aqui em São Paulo pra pegar de 10. Eu já falei pra ele. E tem um detalhe também, o Duda. Tem uma programação de trazer ele aqui também após o lançamento da nova marca, né? Opa. Após que vestir a camisa da Tetra. A gente vai trazer ele, inclusive. Alô, Matheus Shark. Tô de olho, hein? Você vem aqui. Você não foge, não. Então, assim, o convite do Matheus Shark também vai vir aí também. Na verdade, já foi feito, então o Matheus vai sentar aqui na bancada. Pô. Vai dar muitas milhas aqui pra nós. Opa! Brincadeira, Matheus. O Matheus, inclusive, disponibilizou um monte de conteúdo legal. Obrigado, Matheus. Que bom. Um grande abraço. E, ó, pra encerrar, eu não vou pedir pra ele cantar, tá? Mas tem um Não, violão ali. O Jayton também é instrumentista, toca também, né? Eu vi já uns vídeos dele tocando, mas isso aí a gente vai deixar pra gravar e vai mostrar pra vocês nos próximos Não, a gente vai trazer para o especial de março, que é o especial de 10 milhões. Vai ter que ter a palhinha dos dois. Você promete? Só cantar e complicou, né? Mas Não, pode ser tocando. Um compromisso. Vamos firmar? Fechou. Compromisso. E é isso, galera. Evercast fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não compartilhou, pô, esse conteúdo que é de altíssima qualidade, você que tá vacilando. Então, se inscreve, comenta e segue também o Jeito nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição. E, claro, acompanhar a Tetra, que vai ter um caminho de sucesso que eu tenho certeza que tá no seu DNA e é do estilo da Ever. E é isso, galera. Tá Ever e até o próximo Evercast.